Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre os serviços dos turnos do rei Davi. Davi viu o país crescer. Ele vencia guerras, ganhava despojo dos inimigos, a população crescia, tinha paz, saúde, riqueza, longevidade e era também pródiga. Os homens tinham muitos filhos e havia condições para criar aqueles filhos. O país estava bem, estava em paz, a população crescia, aumentava. Davi não era muito afeito a formalidades. A gente percebe isso no jeito dele, na descrição que a Bíblia traz a respeito de Davi. Ele é tido para nós como um exemplo de alguém que era humano, falho, fraco, pecador, mas era sincero e amava a Deus. Davi amava muito a Deus e nisso ele é um exemplo para nós. E Deus supria as falhas dele. Deus completava o que faltava e às vezes faltava muito. Em questões de família, por exemplo, Davi foi muito falho, mas Deus agiu com misericórdia e supria as falhas dele, que, no entanto, ficaram registradas na Bíblia para nossa alerta, o nosso alerta. Deus quer realmente que aprendamos a fazer o certo. E se um homem de Deus era usado por Deus, apesar de suas falhas, isso só exalta a graça do Senhor. Não é que Deus recomende a gente fazer o erro que eles fizeram, mas é que Deus os amou apesar do erro. E isso é uma mensagem forte para nós. Deus nos ama apesar de nossas falhas. Ele não quer que a gente continue no erro, mas se a gente errar, nós temos um advogado perante o Senhor, Jesus, e Ele continua a nos amar e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma convicção plena. Por mais falha que você seja, minha irmã ou meu irmão, por mais pecador que você seja, Deus é fiel e continua amando você. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 27, nós encontramos a descrição dos turnos de Davi, aqueles que serviam ao rei Davi por um mês cada um. São estes os filhos de Israel, segundo seu número, os chefes das famílias, os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24 mil. Sobre o primeiro turno estava o Jazobeão, e ele era dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. Sobre o segundo turno, fulano. Sobre o terceiro turno, cicrano. Bem, aqueles 24 mil eram soldados que estavam durante um mês no ano totalmente engajados em cuidar do reino, em cuidar do rei e proteger o reino. Era um número razoável. O país podia dispor, na época, de mais de 1 milhão de soldados para uma determinada guerra, mas eram pessoas comuns que eram alistadas para a guerra na época da guerra. Permanentemente havia 24 mil a cada mês e por 12 meses, então havia realmente 24 mil vezes 12, o número era realmente grande, 288 mil estavam engajados diretamente no serviço do rei e do reino.
eles ficavam por um mês dedicados ao trabalho. E os outros 11 meses eles trabalhavam para eles. Eles viviam a vida. Davi organizou os serviçais de várias maneiras. Ele se preocupou muito com os sacerdotes e levitas, organizando-os para que o templo tivesse sempre gente ali trabalhando. Ele organizou as fazendas dele, botando responsáveis por todas as áreas, aqueles que cuidavam do trigo, aqueles que cuidavam da lavoura, os que cuidavam de guardar o trigo e trabalhar o trigo, os que cuidavam do azeite, os que cuidavam do gado miúdo, as ovelhas, os que cuidavam do gado maior, os bois e assim por diante. Davi distribuiu as tarefas para todos os serviçais que trabalhavam para ele. E cada um recebia ou diretamente o seu salário, ou eles trabalhavam, digamos, um mês como voluntários e o resto do ano eles trabalhavam para eles. Salomão aproveitou um pouco este modelo e modificou outros aspectos. No caso de Davi, aqui no livro de Crônicas, toda essa organização de Davi é bem descrita e trazida para nós. E o povo todo de Israel era muito feliz, não havia carga tributária, não havia excessos do rei Davi. O povo era feliz, o povo tinha tudo, cada um tinha sua propriedade, todos tinham livre direito e acesso ao templo e às comemorações espirituais, todos eram exortados a buscar a Deus, o Senhor protegia o país. Isso é um modelo e exemplo para nós. Seria muito bom, mas é uma utopia a gente imaginar que o Brasil fosse assim do Senhor Jesus. Isso é um sonho que nunca vai se realizar. Mas para a igreja, isto deveria ser assim, uma ordem de Deus. Então vamos procurar entender. Quando alguma coisa é dita no Antigo Testamento para o povo de Israel, isso pode ser trazido e aplicado para a igreja em nossos dias. São entendimentos que nós devemos ter. A igreja precisa ter voluntários em todas as áreas. Isso é um privilégio. Alguém que se dedica a trabalhar um determinado período de tempo para o Senhor, até como voluntário, sem receber, e ser abençoado no resto do tempo em que ele trabalha para si, para a sua família. Deus faz isso acontecer. Alguém que dá o dízimo do seu tempo para Deus, o Senhor abençoa o restante que fica para si. E na igreja todos deveriam ter uma tarefa. No reino de Davi, havia muitas opções. Alguns cuidavam do gado, outros cuidavam da lavoura, outros cuidavam do templo, alguns cuidavam do palácio, do rei, dos animais e das plantações, do comércio internacional, etc, etc. Havia áreas de trabalho para todos. E na igreja há uma noção que é muito importante, que é de ministério, quer dizer serviço. Todos os cristãos deveriam servir a Deus fazendo alguma coisa, por menor que seja, por compromisso na igreja. Todos os cristãos deveriam fazer algo por compromisso, por menor que seja, mas por compromisso para Deus. Isso é a noção de ministério. Alguns se dedicam ao estudo da Bíblia para poder ensinar para os outros, não para si, para se engrandecerem, se envaidecerem, mas para ensinar para os outros. É um tipo de ministério. Alguns se dedicam a crianças, alguns se dedicam aos pobres, assistência social e a diaconia da igreja. Alguns se dedicam à música, ao louvor, embelezar, aprimorar, aperfeiçoar a música e ensinar para os outros. Em toda a expressão de igreja onde
há um grupo reunido, deveria haver um aperfeiçoamento na área de música e aperfeiçoamento nos louvores no culto. Mas também Deus precisa daqueles que se aperfeiçoem na ministração da palavra. Em determinado tempo, os apóstolos na igreja primitiva disseram: vamos escolher diáconos, pessoas que se dediquem, pessoas cheias do Espírito, que se dediquem a administrar as coisas materiais, para que nós, os apóstolos e líderes, possamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Eles precisavam se aperfeiçoar na ministração da palavra. Aqueles que receberam esse dom têm que se aperfeiçoar na ministração da palavra, mas para isso há necessidade daqueles que se aperfeiçoem e sirvam ao Senhor e seu ministério na diaconia, por exemplo, em atender às necessidades dos irmãos e dar orientações sobre assuntos de educação, de saúde, de trabalho para as famílias e para os irmãos. Isso é trabalho de diaconia e tem que haver alguém se dedicando a isso na igreja. Alguém tem que cuidar do templo, limpar, arrumar, acertar, modificar, e, enfim, cadeiras ficam velhas, fazer algo novo ali, melhorar a situação para que as pessoas possam se reunir. Isso é ministério, isso é trabalho. O ideal é que a pessoa faça isso como um ministério, não por emprego. A igreja não é necessariamente para dar emprego para as pessoas, mas que faça isso como um ministério voluntário para servir a Deus, servindo a igreja aqui na terra. Alguns vão se dedicar a aperfeiçoar a evangelização da igreja, aproveitar oportunidades, vislumbrar áreas interessantes para poder aprimorar a ação evangelística da igreja. São voluntários que estão servindo a Deus com o ministério de aperfeiçoar a evangelização, por exemplo, através da internet. A internet é um mundo e o mundo está na internet. A gente poderia usar melhor para ganhar pessoas através da internet. Quem é que vai se dedicar a esse tipo de ministério? Mas o mundo moderno tem uma tendência a se afastar de Deus, ao esfriamento da fé. Então há necessidade do ministério de oração, de intercessão, pessoas que se dediquem à oração, sejam um exemplo para outros, orem por outros e ensinem outros a orar. É preciso ensinar a orar. Jesus nos ensinou. Os discípulos perguntaram a Jesus como é orar. A gente precisa aprender a orar. E a gente precisa aprender a orar com quem ora. E é preciso que alguém desenvolva o ministério de oração para poder ensinar para os outros. Esse espírito precisa estar na igreja. Todos têm que trabalhar. A igreja não tem que arrecadar dinheiro e pagar uma meia dúzia de empregados para fazer todo o serviço e os outros só assistirem reunião. A igreja não é isso. Igreja é um corpo em comunhão, em serviço e trabalho, em ação, onde cada um é voluntário. Não é muito fácil lidar com voluntários. Existem voluntários cheios de vontade, cheios de manias, de exigências e que acham que por estarem trabalhando voluntariamente, que precisam ser exaltados, reconhecidos, engrandecidos. Não é fácil, não. Mas a igreja é um corpo de voluntários. A igreja não é para ter nenhum profissional, a rigor, nenhum pastor. A igreja não é para ter profissionais, é para ter voluntários. A igreja é um corpo de voluntários que trabalha para Deus por amor. E claro que vão receber o galardão quando Jesus voltar. Mas aqui na terra nós trabalhamos por amor, não para receber alguma coisa, algum pagamento aqui na terra. E Jesus diz que quem recebe o pagamento aqui já está pago. Em princípio, não tem nada que receber do Senhor. Ele precisa andar a segunda milha, trabalhar extra para ter alguma coisa que receber do Senhor, porque se ele já foi pago para fazer o que ele faz aqui na terra. Em princípio, a igreja é um corpo de voluntários que se dedicam com amor para fazer um serviço
Isso é noção de ministério. E sendo um ministério uma especialização, a figura melhor é a que a Bíblia usa. A igreja é um corpo. No corpo, todos os membros têm alguma função. Já houve pessoas que acharam que o dedinho mindinho do pé não tem função, aí cortaram. A pessoa perde bastante o equilíbrio. Um dedinho mindinho do pé faz muita falta. Na mão também. Como faz falta? Então, no corpo, todos os membros têm importância. A gente costuma dar mais honra a uns e achar que são mais importantes. Todos os membros no corpo têm importância. E como tem? Fure um olho para ver como vai fazer falta aquele olho. E ensurdeça um ouvido para ver como aquilo vai fazer falta. E assim por diante. Cada parte do corpo tem importância. Todos os membros têm que ter algum trabalho. É necessário a gente caminhar nessa direção. Não é muito fácil. Davi caminhou e Deus abençoou. Ele organizou várias áreas de trabalho no seu reino. Isso fica como exemplo para nós. Todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa, algum tipo de trabalho, exercer algum ministério na igreja. Isso é uma função muito importante. Ainda que ele cuide de vidas, ele dirija células, seja líder de outras pessoas, ele precisa ter um ministério, um tipo de trabalho que ele faça até mesmo para dar exemplo para os outros. Ele precisa ter um tipo de trabalho e aquele trabalho é compromisso para ele, é responsabilidade. Ele precisa fazer alguma coisa em compromisso para Deus. Todos no corpo de Cristo precisam ter um compromisso. É um problema, uma igreja muito grande de gente que só assiste, uma igreja grande de gente vazia, pessoas que só sabem assistir reunião e acham que isto é vida cristã. E não é. Se você não faz algo, você não é do corpo. Você não é um membro do corpo que tem um ministério. Você tem que ter um ministério qualquer na igreja, por mais simples que seja, por mais fácil que seja, mas faça por compromisso, com amor, com dedicação. E tem mais, você vai ser avaliado por Deus de acordo com o que você faz. Se você não faz nada, só vai assistir reunião, então não tem muita coisa que receber de Deus, não. Mas você vai ser avaliado. Todos nós vamos ser avaliados. A Bíblia nos ensina isso. Há um tribunal de Cristo durante a grande tribulação, nos céus, nos áreas em que o trabalho de cada um vai ser avaliado. Você tem feito um trabalho? Comece a pensar nisso. Se não tem feito, se você é crente só de assistir reunião, comece a pensar. Faça um trabalho por compromisso, com amor e dedicação para o Senhor. E outras pessoas serão abençoadas, mas você faz para o Senhor.